A sabedoria que conduz à justiça. Provérbios 29. Introdução. Olá, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao canal Alimento para a Alma. Hoje, vamos mergulhar no capítulo 29 de Provérbios, um texto riquíssimo que nos ensina sobre liderança, justiça, humildade e o perigo da teimosia e da rebeldia. Esse capítulo nos mostra o contraste entre o justo e o ímpio, o sábio e o insensato, revelando princípios fundamentais para vivermos de forma íntegra diante de Deus e dos homens. Cada versículo contém uma lição valiosa que pode transformar a nossa forma de pensar e agir no dia a dia. Explicação. Versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Aqui, vemos um alerta sobre a teimosia espiritual. Quando alguém ignora repetidamente as correções de Deus e das pessoas sábias ao seu redor, o coração se endurece. Versículo 2. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Quando um governante justo está no poder, há paz e alegria na sociedade. Mas quando um perverso governa, as pessoas sofrem com a opressão e a injustiça. Versículo 3. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. A busca pela sabedoria traz honra à família e estabilidade na vida. Por outro lado, a vida de prazeres desenfreados leva à destruição e ao desperdício de recursos. Versículo 4. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. A justiça fortalece uma nação, mas a corrupção destrói tudo. Um governante que aceita subornos causa desordem e sofrimento ao povo. Versículo 5. O homem que lisonjeia seu próximo arma uma rede aos seus passos. Os bajuladores podem parecer inofensivos, mas muitas vezes escondem segundas intenções. Versículo 6. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se alegra. Os perversos caem nas armadilhas que eles mesmos criam, enquanto os justos vivem em paz e alegria, pois andam nos caminhos de Deus. Versículo 7. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. O verdadeiro justo se preocupa com os necessitados, buscando ajudar e fazer justiça. Mas o ímpio ignora o sofrimento alheio, pensando apenas em si mesmo. Versículo 8. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Os zombadores e rebeldes causam desordem, espalham confusão e conflitos. Mas os sábios promovem a paz, acalmando os ânimos e trazendo harmonia. Versículo 9. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se agaste, quer se ria, não terá descanso. Discutir com um tolo é perda de tempo. Ele não aceita argumentos lógicos nem aprende com correções. Versículo 10. Os homens sanguinários odeiam ao sincero, mas os justos procuram o seu bem. Os perversos odeiam aqueles que falam a verdade, pois a verdade expõe suas más intenções. Mas os justos se preocupam em ajudar os honestos. Versículo 11. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. O insensato fala sem pensar e se expõe desnecessariamente. O sábio, porém, sabe quando e como falar. Versículo 12. Se o governador dá ouvidos a palavras mentirosas, todos os seus servos serão ímpios. Um líder corrupto influencia todo o seu governo, pois sua falta de integridade encoraja a injustiça e a desonestidade. Versículo 13. O pobre e o usurário se encontram, o Senhor ilumina os olhos de ambos. Tanto o pobre quanto o rico dependem de Deus. No fim, todos serão julgados por ele. Versículo 14. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. A justiça fortalece um governo. Quando um líder governa com retidão, sua autoridade se mantém firme. Versículo 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. A disciplina é essencial para o crescimento e formação do caráter. Sem correção, uma criança pode crescer rebelde e trazer vergonha à família. Versículo 16. Quando os ímpios se multiplicam, a transgressão aumenta, mas os justos verão a sua queda. Quando os maus se tornam numerosos, a corrupção e o pecado crescem. Mas os justos, com paciência, verão a justiça prevalecer no final. Versículo 17. Corrige o teu filho, e te dará descanso. Sim, deleitará o teu coração. A disciplina é essencial na educação dos filhos. Quando um pai ou uma mãe corrige seus filhos com amor e sabedoria, evita muitos problemas futuros. Versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado.
Este versículo mostra a importância da palavra de Deus. Quando não há ensinamento divino, as pessoas vivem sem direção e se entregam ao pecado. Versículo 19. O servo não se emendará com palavras, porque, ainda que entenda, não atenderá. Algumas pessoas precisam de ações firmes para aprender a lição, pois ouvir e entender nem sempre significam obedecer. Versículo 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Este versículo nos ensina sobre o perigo da impulsividade. A pessoa impulsiva é pior do que o tolo, pois age sem sabedoria e sem medir as consequências. Versículo 21. Se alguém criar o seu servo delicadamente desde a meninice, por fim ele quererá ser filho. Se um servo for tratado com excessiva liberdade, sem disciplina, pode acabar se sentindo no direito de tomar o lugar de filho. Versículo 22. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Pessoas explosivas causam discórdias e acabam prejudicando a si mesmas e aos outros. Devemos buscar a paz e controlar nossas emoções. Versículo 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A arrogância leva à queda, enquanto a humildade traz honra. Deus exalta os humildes, mas resiste aos orgulhosos. Versículo 24. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma, ouve maldições e nada denuncia. Quem se associa a ladrões e corruptos acaba se prejudicando. Muitas vezes, o medo ou a cumplicidade impedem a pessoa de denunciar o erro, e isso traz destruição para sua própria vida. Versículo 25. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. O medo nos paralisa e nos torna vulneráveis. Mas aqueles que confiam no Senhor estão seguros. Deus protege aqueles que depositam nele sua confiança. Versículo 26. Muitos buscam o favor do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Muitas pessoas tentam ganhar favores de líderes humanos, mas a justiça verdadeira vem de Deus. No fim, é Ele quem julga cada um com retidão. Versículo 27. O homem iníquo é abominação para os justos, e o que é reto no seu caminho é abominação para o ímpio. Aqueles que seguem a Deus rejeitam o mal, enquanto os perversos desprezam a justiça. Há uma separação clara entre a luz e as trevas. Vivemos em tempos onde a injustiça parece prevalecer, mas a palavra de Deus nos garante que os justos não serão esquecidos. Se permanecermos firmes, veremos a justiça de Deus se cumprir. Oração forte. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos pela Tua palavra, que nos ensina a viver com justiça e sabedoria. Livra-nos da teimosia e da rebeldia contra Ti. Dá-nos um coração humilde para aceitar Tua correção. Senhor, afasta de nós toda bajulação, mentira e corrupção. Que possamos ser luz no meio das trevas e exemplo de sabedoria. Oramos em nome de Jesus. Amém. Agradecimento final. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com mais pessoas. Se inscreva no canal Alimento para a Alma e ative o sininho de notificações para não perder nenhum estudo.